Se você sofreu um acidente, ficou com sequela e foi para a perícia do INSS falando que sentia só dor, você pode ter se prejudicado. Porque no auxílio acidente, o ponto principal não é demonstrar só se você sente dor ou não. O ponto principal é demonstrar como essa sequela reduziu a sua capacidade de trabalhar. Eu sei que muita gente fica nervosa na perícia. A pessoa entra na sala, o perito faz só algumas perguntas e muitas vezes o trabalhador sai dali com a sensação de que nem conseguiu explicar direito tudo o que precisava. Aí depois vem a negativa. Aí a pessoa pensa, mas eu sinto dor todo dia, eu não consigo trabalhar como antes. Por que o INSS negou? Nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente importa na perícia do INSS quando o assunto é auxílio acidente. Quais erros evitar, quais documentos você deve levar e como explicar a sua limitação de um jeito claro, sem exagerar e sem ficar escondendo nada. E fica até o final porque eu vou te explicar frases claras para demonstrar para o perito que você tem redução da sua capacidade de trabalho e conseguir o benefício do auxílio acidente no INSS. Para você que não me conhece, eu sou David De Gasperi, advogado especialista em auxílio acidente. E já deixa o like porque esse vídeo pode ajudar um trabalhador que está perdido por ter recebido a negativa do INSS. Primeira coisa que é importante entender é que a perícia do INSS ela não é feita para saber se você sofreu ou não um acidente. Ela também não olha se você tem um exame bonito, um raio-x ou uma ressonância, por exemplo. O auxílio acidente, o ponto principal é demonstrar se você, por conta de uma sequela, tem redução da sua capacidade para o trabalho. Antes do acidente, você fazia o trabalho de um jeito e depois do acidente, você passou a fazer com maior dificuldade. Resumindo, é isso uma sequela. Essa diferença é o coração do auxílio acidente. Quer ver um exemplo? O pedreiro trabalhando numa obra, quebrou o braço, fez tratamento, recebeu alta e voltou a trabalhar de novo. Se ele chegar na perícia e falar, meu braço está doendo, com certeza o INSS vai negar o pedido desse pedreiro. Agora veja a diferença se ele falar da seguinte forma. Antes do acidente eu carregava saco de cimento, carregava ferramenta, trabalhava o dia inteiro usando esse braço sem sentir absolutamente nada. Depois do acidente eu sinto dor para pegar peso, não consigo mais levantar o braço da mesma forma que antes, preciso pedir ajuda em tarefas que antes eu fazia sozinho. Consegue perceber a diferença? Ele não falou só da dor, ele falou de como a dor atrapalha o serviço desse pedreiro. O maior erro do trabalhador na perícia é achar que o perito vai adivinhar a limitação dele. O perito não conhece a sua rotina. Ele não sabe como que era o teu trabalho antes do acidente. Ele não sabe se você tinha que ficar de pé, se você tinha que carregar peso, se você carregava a ferramenta, ou se fazia movimento repetitivo o dia inteiro, por exemplo. Por isso que você precisa explicar com clareza como que mudou a sua rotina de trabalho por conta do acidente ou da doença desenvolvida. Muitos trabalhadores perdem a chance de ter o caso analisado, de ter o benefício concedido, porque esquecem de explicar essa redução na capacidade laboral. Na hora de explicar o seu caso para o perito, você tem que pensar nas seguintes perguntas. Antes do acidente, o que você fazia no trabalho? Depois do acidente, o que ficou mais difícil? Perdeu força? Perdeu algum movimento? Tem dificuldade para pegar peso, para fazer alguma atividade que fazia normalmente antes? Essas respostas vão te ajudar a entender o real impacto do acidente na sua profissão, que podem gerar o auxílio acidente. Agora vamos falar de documentos. Não vai para a perícia só com o boletim de ocorrência do acidente, por exemplo. Você precisa levar raio-x, ressonância, tomografia, laudos médicos, relatório do ortopedista, relatório do fisioterapeuta, prontuário do hospital, absolutamente todos os documentos médicos que você conseguiu recolher desde o acidente. Você precisa do CAT se foi um acidente de trabalho, resultado de perícias anteriores se elas chegaram a ocorrer e carta de alta ou de negativa do INSS. Mas atenção, documento bom não é só aquele que diz o nome da lesão. O laudo do médico precisa detalhar de forma específica qual que é a limitação para o trabalho que você exerce hoje. Agora presta atenção também no que você não deve fazer na perícia do INSS. Não exagera nos sintomas, não inventa limitação. Não diga que não consegue fazer nada se você realmente consegue fazer algumas coisas. Mas também não minimize a sua situação, não é isso. Tem trabalhador que até muitas vezes por vergonha acaba falando, doutor, eu dou um jeito, fica tranquilo, eu vou dar meus pulos. Cuidado, você não precisa parecer forte na perícia. Você precisa ser claro e verdadeiro, explicar exatamente qual é a limitação que você sente no seu dia a dia, porque isso vai te acompanhar até o momento que você se aposentar. Em vez de você só dizer, meu joelho tá doendo, você pode explicar que depois do acidente, o seu joelho dói quando você fica muito tempo em pé, tem dificuldade para agachar, para subir escada e fazer o serviço que conseguia fazer antes sem nenhum problema. Ao invés de dizer, minha mão ficou ruim, você pode explicar que depois do corte perdeu sensibilidade nos dedos, tem dificuldade para fazer movimentos finos e segurar ferramentas. Isso torna tudo muito mais claro. Doutor, mas e se o INSS negar igual o meu pedido? A negativa não é o fim da linha, não significa que acabou. Muita gente recebe uma negativa e desiste, achando que o INSS está sempre certo. Mas o caso precisa e pode ser reavaliado. Às vezes faltou documento, às vezes a perícia não analisou direito, às vezes a sequela existe, mas não foi bem demonstrada.
Às vezes o trabalhador acabou pedindo o benefício errado por não saber. Por isso, se você sofreu um acidente, foi no INSS, pediu auxílio acidente e teve uma negativa, não é o fim da linha, você pode procurar um especialista. O nosso escritório está à disposição pelo WhatsApp para analisar o seu caso de forma totalmente gratuita e dizer se você tem ou não direito ao benefício. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já passou ou que vai passar por uma perícia do INSS.